tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre essas cédulas que a gente instala em nós para poder desvestigiar crimes que já cometemos na sinceridade. Porque eles têm potencial ativo de nos chamar mais atenção. A eles, nossos olhos já explodiram e não querem explodir mais. Entende? Até tem as escalas, né, dos times dos maus que dizem sobre as concessões guardadas, né, no sentido da programação de ressuscitar tramas nervosas, memórias, no sentido de guardar para depois na geladeira. A gente tem essa manifestação temperada pela colinérgica modulada de processos que a gente viveu. Então, todos os processos que a gente vive têm as suas porcentagens de divisão de viveres. Então, quando eu passo um tempo com você, a gente divide viveres. Porque você me olha, eu te olho, e aí dessas divisões, as acreditações que nós fazemos dessas despolarizações ligadas, né? Isso nos eleva a uma finalidade, a um terminal, a um país, a uma viagem, né? Se for ficar mais fácil. E aí, nesse decolar, e nesse tempo passando nesse país e voltando, a gente vai criando as familiaridades e os ritmos de familiaridade de imprimir. Né? Então, se a gente cria e depois descria, a gente fica e depois sai, a gente tem sempre o caixa da saída, né? Então esse caixa da saída, o final de caixa, ele para nós ele vai ganhando um significado para montar ritmo. E o ritmo é o goleiro em um gol, é o atacante em uma área, é o zagueiro na sua colocação, e somos nós no dia a dia. E aí nesses nós do dia a dia a gente sempre tem os pontos de atração, expectativa que nos faz dobrar joelhos, que nos faz dobrar as pás de reflexão, né? Os córtex cerebrais faz desapagar um e acender mais outro, esperando a hora que a gente vai nos ver, nos vestigiar, né? Nos dar em conta, para poder garantir o final de caixa. Então, tudo isso é levado à loja e elogios da mente. Não no sentido material, mas na imaterialidade dos consentimentos do dia. Porque a gente acaba, quando cresce, colocando a matéria para dentro de nós. A gente come tanto matéria e recome matéria que a gente já acorda desmaterializando matéria. A gente está fundo.
A gente já está afundadão, né? Nadando bem dentrão do oceano, mas no oceano das ideias, das particularidades e imparticularidades do ambiente. E todos esses processos da mente às vezes descurta, às vezes desprocessa e às vezes queixa e às vezes diz doer para aprovar a chama de atenção de um outro, no sentido médico, no sentido advogatício, no sentido de afiliação. Bom, e aí, dentro desse desvestigiar, a gente ficou de retomar as nossas lâminas aqui, ó. Não é isso, tá mais pra cá, ó. E então a gente passou daqui pra cá, ó, e levando-nos ao protagonismo. Por quê? Porque quando a gente chega no protagonismo do eu, a gente chega na atividade limitada pelo materialismo da consideração elogiada. Isso cria uma encubração. Isso encubra a nossa compassividade natural e revela o melhor artista de nós para com esse evento, né? E aí esse Jesus dentro de nós, né? Ou essa soma, buscando ser filho de Deus, cada vez mais próxima de Deus, né? Então a gente vai ganhando, ó, um elogio, deu certo então, né? Opa, mais um. E aí, mais um elogio, deu certo então, hein? Mais um. E aí no final do dia a gente vai chegando assim, vai falar assim, ó, 2 Deus, hein? Então beleza. Tem 2 positivos para esse dia. Logo eu vou gravar mais ou menos tudo que eu fiz para poder desescalar e conseguir esses 2 Deus. Quem sabe no dia seguinte eu consigo 4 Deus. Então, ó, quem sabe no dia seguinte eu consiga 4 Deus. Se eu repetir esses Deus, sabe? Só que como a gente está sempre na velocidade do elevado, né, no sentido do expoente, tudo a gente eleva a Deus, eleva tudo a Deus, né? Então não é só um dia, são as horas, os minutos, os segundos e os subsequentes formas de ver a passagem do tempo. E aí até de um terminal a outro, né? Você só chega quando recebe de Deus. Recebe a Deus, né? Então, a Deus é uma forma de fechar circuito, né? Então, a intuição é elevar a Deus.
conseguem ver o protagonismo, né? Então, o protagonismo em nós é ser filho de Deus. E quanto mais filho a gente é, mais a gente consegue positividade no final do dia. Então, isso é a fundação das formas de dirigir a mente. E receber elogios. Nessa de receber elogios, a persuasão dessa conta de elogios, a persuasão dessa conta de elogios fez as transformadas, né? As transformadas formas de elogiar e crer no elogio, testando para ver se o elogio vai de bom a melhor no sentido da fixação. Então tudo que importa na vida é isso, né? O elogio é uma forma de criar a atração. Então tem o elogio de tapinha nas costas, tem o elogio de sorriso, aqui ó, tapinha nas costas, de sorriso maroto, de olhar desenvolvido. Tem um tantão de elogio, né? E aí esse tantão de elogio tá tirando muita a atenção da capacitância de elogiar na oralidade, né? Tudo que a gente tem e faz é em função do elogio. E até mesmo o dinheiro que recebemos é um elogio, né? É uma resposta de Deus no sentido da construção material de nos fazer elo. E os donos de loja sabem disso, né? Quando a gente não recebe dinheiro, e a gente recebe muito disso, a gente até aceita, né? A gente acaba falando assim, lá não dá muito dinheiro, mas eu sou feliz lá. Então isso aqui traz felicidade, entendeu? O elogio, ser bom, né? Ser persuadido pelos elogios que são emitidos ao seu alvo, né? Ou seja, você no protagonismo como alvo. Ser protagonista é isso aqui, pessoal. Mira ao alvo. Olha o que é ser protagonista. Então, muito cuidado, seus fertilizantes de relacionamentos íntimos. Vocês que estão começando agora nesse envolvimento, muito cuidado, viu? Com os elogios da prótese em ação. De graças a Deus. Tá bom? E como na matemática a gente tem os cálculos e as porções no sentido numérico de valor dentro de uma emoção no sentido da equação, a gente sempre buscar o átomo, né? O núcleo do átomo que equaciona
a parte elogiada. Então vamos lá aqui, ó. Núcleo do átomo que equaciona a parte elogiada. E aí a esse núcleo do átomo a gente tem o ponto de vista primário. Então, sabe aquele ele só quer te comer? Cabe aqui, ó. Porque no fundo das contas, elogio se come. Se come o elogio, né? Você pega, você sempre escolhe o melhor para comer, para se alimentar do melhor. Você sempre quer o melhor para se alimentar do melhor para você. E aí as exceções, nossa, vai chegar, ó. As exceções são abertas pelas explorações de dados que estrangulam a nós sobre os fiados de recalchutar. Esses fiados, eles não são as enzimas que a gente busca. São só preenchedores de enzimas, né? Vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr enzimas e substratos. Então a gente tem nesses complexos, ó, de enzima de sítio ativo, ó, procure aí para você ver, ó. Você tem enzima e substrato para enzima. E aí esse substrato ativa a enzima e carrega a enzima. Porém, existem bloqueadores enzimáticos, né? Então, esse recalchuta, ele bloqueia a dor enzimática, né? Bloqueia, faz um bloqueio de gol. Porque o golaço é quando a gente consegue por que tá errado? Acho que tem um C aqui. E aí a gente, olha só, a gente acaba não conseguindo o núcleo, que é o gol. Saber o núcleo das nossas repetições. Não saber o motivo de Deus tá em nossa vida, né? Para poder fazer de novo a receita. E encontrar mais positividades no final do dia que vão fazer com que a gente faça uma função crescente no sentido de Deus. Uma função crescente, ó. E aí desenvolva nesse parâmetro só positividade, ó. Se eu repetir isso aqui, ó, provavelmente eu vou para cá. E eu vou para cá e logo a minha cerca vai estar aqui, ó. Bem acercadinha. Sempre repetindo as mesmas coisas, né? Então a gente tem esse elevando-nos ao protagonismo, não é? Bom, e aí a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que fazem essa exceção. E aí vamos mostrar o que é isso, né? Essa exceção. Não é isso. Não é isso. Não é isso.
resposta sensorial, ela não... Aqui, ó. Tá bom, eu vou utilizar essa, que equaciona a parte elogiada, né? Então, isso aqui, quando acontece esse tipo de bloqueio, fica difícil para a gente achar o núcleo das nossas ações, não, aqui, ó. O núcleo das nossas ações que exporam o núcleo das nossas ações que movimentaram o vetor de vitória nessa corda de elevar a Deus, né? Essa corda de de levar a Deus. Cordialidade de levar a Deus. E aí, né, tipo assim, esse Deus, né, essa cordialidade, cadê? Não, aqui, ó. E aí esse Deus que a gente fala, né, que tá falando, é a positividade no final do dia, né, que fica claro, né. Tá, e o que a gente estava falando dos desvestígios, né? Porque esses caras que buscam esses bloqueios, né? Eles são os dificultadores de colocar você no protagonismo, né? Então, tudo isso são, né? Esses dificultadores são organizações de desestabilidade, atestando valores de estabilidade e buscando como é que é no português? Você tem palavra contra a palavra, é antônimo, né? Deixa eu ver, antônimo de belo. E opostas, né? Buscando antônimo ou a aposta a estabilidade. E assim ele quebra suas pernas, ou sua organização de compasso de contração. Então olha só, isso quebra compasso de fita de contração, buscando o DNA do núcleo da atenção de Deus. E aí, quem quer esse Deus, cara? É a positividade no final. Mas como assim? Que isso existe? Como que pode existir, cara? Tá doido? Né? Não é possível. Existe sim, cara. Mas no sentido de pai para filho. Para nós, né? E aí, no sentido de pai para filho, a gente tem em consideração que o dono ou o caixa ou o sistema dono da coroação de grau e pesquisa de uma loja em núcleo de
reparar a repartição de produtos. Vai olhando, vai olhando, vai olhando. Não é engraçado não, mas acontece sim. O dono ou o caixa ou o sistema, dono da coroação de grau e pesquisa de uma loja em núcleo de reparar e a repartição de produtos, ele faz dimensões a Deus. E aí a gente tem as dimensões que já... E aí a gente tem a caixa de dados mágica registradora de simulações ou reproduções de eluição que chegam perto de avisar aquilo que está para acontecer no pretérito do futuro de um sujeito. Vamos lá ver o que é. Eu acho que é infinitivo, né? Acho que isso nem existe, né? Pretérito do futuro do sujeito. Aí é a avó querendo saber com quem que a gente vai casar, né? Com quem será? Mas acho que tem o infinitivo também. Forma nominal, verbo que exprime seu significado lexical. Infinitivo do futuro. Não, futuro. Infinitivo do casado. Vamos ver. Verbo casar. Pretérito perfeito. Eu casei. Futuro do pretérito. Eu casaria. Futuro do presente. Pretérito imperfeito. Infinitivo. Imperativo. Pretérito perfeito. Eu casei. Pretérito. Futuro do pretérito. Eu casá-lo-ia. Então aqui, ó. Consegue todos os tempos verbais. Vamos mudar isso aqui, ó. Que chega perto de avisar aquilo que está para acontecer no... Vou pôr aqui, ó. Em todos os tempos verbais. Então, nós estamos no Brasil, a terra dos jogos de verbais. E eu só fui saber disso agora. Bom, eu vou parar por aqui e aí a gente continua no próximo vídeo, beleza? Deixa eu ver aqui. Vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Um abraço pra vocês. Fui.